Preciosa, você acredita que existem promessas para você? Eu te garanto que sim. Só que eu sei também que muitas vezes a gente pensa, se existe, por que eu não vivo? Se existe, por que eu não tenho acesso a essas promessas? Ou, o que eu devo fazer para mim começar a viver essas promessas? Isso já martelou muitas vezes na minha cabeça. Essas perguntas já queimaram os meus neurônios por muito tempo. Sempre quando eu ia na igreja ou alguém me falava sobre as promessas ou eu ouvia alguma palavra falando sobre as promessas que Deus tinha para minha vida e que a Bíblia falava, né, sobre as promessas, que existem milhares de promessas ali na Bíblia, eu perguntava assim, por que então que eu as não vivo? Mas um dia eu tive resposta e hoje eu vou trazer essa resposta para você. Porque quando você descobrir essa resposta, você vai começar a viver, vai liberar o caminho. Na palavra não diz que quando você obtém o conhecimento, ele te liberta. Então hoje você vai saber por que você ainda não vive as promessas que Deus tem para você e como você vai fazer para poder vivê-las. Fica comigo nesse vídeo até o final e aproveita. Já compartilha para pelo menos mais 7 preciosas aí que precisam ouvir essa palavra. E venha comigo evoluir nessas 3 áreas: financeira, emocional e espiritual. São as 3 áreas mais importantes da nossa vida. E é por isso que esse canal existe, para te ajudar a crescer, para te ajudar a expandir nessas áreas. Porque você estando bem, os seus filhos estão bem, o seu casamento está bem, o seu trabalho está bem. Invista esse tempo em você. Invista tudo aquilo que você aprender aqui nos vídeos, coloque em prática. Você vai ter uma mudança extraordinária. Você vai ter uma mudança, um crescimento extraordinário. Você vai encher de tal forma que vai começar a transbordar na vida de outras pessoas. As promessas de Deus, elas não são historinhas antigas, não. Elas estão vivas em Cristo e estão disponíveis para você. Em Josué 24:45 diz assim, que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que Deus falara. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E lá em Jeremias 1:12 diz que Deus faz questão de zelar pela palavra dele para que tudo se cumpra. E em Números 23:19 diz que Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E em Hebreus 10:23 diz para nos apegarmos com firmeza àquilo que professamos, pois aquele que fez, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Gente, a palavra de Deus não mente, não mente. Só que antes de te falar o que você deve fazer para viver as promessas que Deus tem para você, eu tenho que te falar que existe uma força que tenta impedir que tudo que Deus escreveu sobre você aconteça. Como assim, Ivana? Deus escreveu sobre mim? Sim. Deus escreveu uma história. A sua história foi escrita antes de você nascer. Aí agora você me pergunta, mas por que eu não vivo essa história? Deus escreveu coisas de ruim para mim? Não, eu não creio que Deus escreveu coisas de ruim para você. Mas Ele te deu um poder de escolha. Você vai escolher o que vai viver na sua vida. Por isso que na Bíblia também diz que
A gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer, não é? Eu creio que se a gente não tivesse essa escolha que Deus nos deixou para que a gente possa escolher o que quer para nossa vida, nós ia ser simplesmente um robô de Deus, uma marionete. E Deus não quer que seja assim. Ele não quis que fosse assim. Ele quis que você amasse Ele voluntariamente, de verdade. Por isso, Ele te deu esse poder de escolher o que quer. Ai, Ivana, mas eu não consigo escolher o que eu quero. É porque você nem sabe o que você quer. Isso aí é assunto para outro vídeo. Hoje, o que eu quero te explicar são sobre as promessas que Deus tem para sua vida. E esse mal que eu vou chamar de inferno, essa força que eu vou chamar de inferno, ela tem uma força, mas nosso Deus tem uma força muito maior, viu, gente? Nem se compara. Eu só tô te falando que é uma força, mas não quer dizer que ela é maior do que o seu Deus. Não, de forma alguma. Eu vou chamar de inferno essa força para que vocês entendam. O inferno, ele tem a plena certeza das promessas que Deus tem na sua vida. E ele acredita mais do que você mesmo, você sabia disso? Ele acredita ao ponto que ele trabalha para fazer com que não aconteça. E ele trabalha, ele faz o trabalho dele tão bem feito que muitas pessoas morrem, partem dessa vida sem viver aquilo que Deus tinha para a vida dela. O inferno acredita tanto nas promessas de Deus que eles tentam agir antes que elas aconteçam. De que forma que ele faz isso? Sabe como? Te distraindo, colocando pessoas em sua volta para te tirar o foco, para te fazer desistir, para te levar para outro caminho que não é aquele que Deus tem para você. Ele trabalha aqui, ó, na sua mente, falando com você que você não é digna, que você não é capaz, que você não merece. Trabalha dessa forma para fazer você desistir. E eu vou te dar agora provas bíblicas que ele trabalha para impedir as promessas de Deus. Quando Moisés nasceu, o povo clamava por um libertador. Deus enviou Moisés. Quando ele era bebezinho, que ele tinha nascido, qual que foi a ordem? Matem todas as crianças recém-nascidas até 1 ano, né? Matem todas as crianças recém-nascidas. Porque já tinha sido anunciado que já tinha nascido ali o libertador. Moisés foi colocado lá nas cestinhas de jogo e teve o escape para Moisés. Mas muitas pessoas não conseguiram o escape. José, o inferno lutou contra ele quando Deus revelou a José o sonho, tudo que ele queria para José. José correu para contar para os irmãos. O que aconteceu? O inferno usou os irmãos dele para tentar fazer com que José não viva aquilo que Deus sonhou para a vida dele. Até Jesus passou por isso. Quando Jesus estava sendo batizado, Deus falou com ele assim: esse é meu filho amado. Não foi? Aí depois ele foi levado lá pro deserto e passou ali 40 dias e 40 noites com fome, jejuando, né? Eles estavam fracos, ele estava fraco. E o inferno foi lá na fraqueza de Jesus e falou com ele o quê? Se você mesmo, filho de Deus, transforma essa pedra em pão e tal, começou a questionar Jesus. E o inferno usa as nossas promessas, tudo aquilo que Deus falou sobre nós, para nos confundir. Prestou atenção que Deus falou, esse é meu filho amado, já tinha falado antes. E o inferno foi lá e falou com ele, se você é mesmo filho de Deus, tentando trazer dúvida para ele, tipo, você não precisa estar passando por isso. Se você é filho de Deus,
Resolva logo o problema, não é? Mas graças a Deus, o nosso Deus, da mesma forma que deu sabedoria para Jesus naquela hora, da mesma forma que deu firmeza, ele te entrega também. O que você tem que fazer é usar as promessas que Deus te fez quando o tempo era bom, para na hora que o tempo ruim chegar, para na hora que os ataques do inferno chegar, você use essas promessas a seu favor. E não deixa se iludir, se abater com as mentiras do inferno. Pegou essa? Pegue essa que através desse código aqui, ó, através disso, você já, ó, faz uma reviravolta na sua vida. Porque você é filha de Deus. E Ele escreveu uma história para você. Não deixe o inferno apagar essa história. Porque só vai ser apagada se você deixar. Pronto, já está quase na hora de eu te falar o que você deve fazer para viver as promessas. Mas antes eu tenho que te dar mais um detalhe. Na Bíblia também conta a história do endemoniado Gadareno. Vocês lembram dessa história? Daquele homem que ninguém conseguia contê-lo. Ele se feria, se cortava, se torturava. Ele não tinha paz de muitos demônios que haviam nele. Gente, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele transformou de tal forma que ele conduziu ali uma Decápolis com o seu testemunho. Você tem ideia? Ivana, o que é uma Decápolis? Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Gente, presta atenção. Eu fico imaginando tanto que aquele homem era torturado, tanto que o inferno lutou na vida daquele homem, porque o inferno sabia que se ele fosse liberto, a proporção, ele sabia da proporção, da força que aquele homem tinha para transformar vidas, ao ponto que Jesus chegou, destruiu o inferno e ele transformou vidas de 10 cidades com seu testemunho. Por isso eu tenho uma certeza, se você está vivendo grandes lutas, grandes batalhas, pode ser levante do inferno para impedir que você viva tudo aquilo que Deus preparou para você. Agora eu vou te falar o que você deve fazer para viver as promessas de Deus. A primeira coisa é crer com uma fé inabalável. Abraão, ele creu de tal forma que ele ouviu uma voz. Abraão, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei qual é. Gente, se isso acontecesse comigo, eu acho que eu ia pedir, falar, Senhor, se é o Senhor mesmo, me dá mais uma prova ou faça com que isso aconteça. Eu tô sendo sincera com vocês, eu não sei se eu acreditaria assim de primeira. Eu não sei. Mas ele não, ele foi lá, creu e simplesmente, ó, pirulitou. Ele teve certeza que aquela voz era de Deus e resolveu obedecê-la. Lá em Romanos 20, 21, diz que ele não duvidou da promessa que Deus tinha para a vida dele, mas foi fortalecido na fé. Então, isso que eu te falo, mulher, não duvide das promessas que Deus tem para você. Se fortaleça na sua fé. Se fortaleça naquilo que te dá esperança. Espere em coisas boas, porque Deus tem coisas boas para você. Se agarre na sua fé e pense
e viva as promessas que Deus tem para a sua vida. Segundo, a persistência. Seja perseverante. Em Hebreus 6,12 diz para que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Gente, às vezes as coisas não vão acontecer no tempo que a gente quer que aconteça e da forma que queremos que aconteça. Nem sempre é assim, mas vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus e na hora que você estiver preparada para acontecer. Então, não queira pular os processos, não queira pular etapas, passe pelo processo que tenha que passar. Mas use esse processo para o seu crescimento, use esse processo para a sua evolução, se capacita no processo para que na hora da promessa chegar, você vai se encontrar pronta. A promessa vai te encontrar pronta para vivê-la. E terceiro, obediência à palavra. Seja obediente à palavra de Deus. E em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha que magnífico. Deus ama toda aquela mulher, toda aquela pessoa que anda segundo a vontade dele. Gente, as promessas faz parte de uma aliança. E a obediência é a chave para você viver essas promessas. E se mesmo assim, depois de tudo que eu te disse, você ainda não está acreditando nas promessas, você tem que começar a romper com a sua incredulidade. Começar a alinhar o seu coração com o coração de Deus. Começar a declarar na sua vida as promessas que Deus tem para a sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua vida. A sua palavra é poderosa. As nossas palavras têm poder. Declare com a boca, em voz alta, as promessas de Deus. E ande com intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo vai te deixar sensível e você vai conseguir a caminhar em direção às suas promessas. Eu espero que você tenha entendido as promessas de Deus e tudo aquilo que você deve fazer para começar a viver uma história diferente daquela que você está vivendo. Nada de vida mais ou menos, não. Deus tem uma vida maravilhosa para a sua vida, por isso eu declaro que você é forte, que você vai viver tudo aquilo que Deus escreveu para você, que nenhum mal prevalecerá sobre a sua vida. Eu vou declarar sobre a sua vida que você vai transbordar na vida de outras mulheres, porque agora você entende que você é filha de Deus e você pode viver tudo aquilo que Deus tem para você. Declare com sua boca: tudo posso naquele que me fortalece. As coisas de Deus são boas. A vontade de Deus para mim, ela é boa, ela é agradável. Deus tem coisas grandes para mim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus escreveu ao meu respeito. Declare isso na sua vida. Declare, porque você vai começar a viver, a sua vida vai começar a ser transformada. E você ainda que não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo de crescimento aqui. E você vai evoluir, você vai transbordar de tal forma que vai sair assim, ó, inundando as mulheres em sua volta. Elas vão olhar para você e vai falar: opa, o que é que você tá fazendo de diferente? Que você tá diferente, você tá mais sábia, tá agindo de forma mais agradável, você tá pensando diferente. O que que tá acontecendo? Aí você fala com ela.
Olha, eu tô seguindo o canal das Dicas Preciosas. Lá, toda semana tem dicas maravilhosas que ajudam a gente a crescer na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual e na nossa vida financeira. Segue lá também, manda ela seguir, sabe? Vamos compartilhar coisas boas, coisas que edificam a vida das outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração, tenha falado com você e que você saia agora desse vídeo com a certeza que você vai viver. Mas não esqueça de praticar isso que eu deixei aqui nesse vídeo. Porque praticando isso, com certeza, o inferno não vai ter força para te parar. Um beijo grande. Até o próximo vídeo.